Olá, boa tarde. Sou o Pedro e pronto, iniciei esta ideia de criar o Lusoborboletas mais ou menos na altura do ano 2000. Então, a ideia do Lusoborboletas realmente já vem de há uns anos atrás. Basicamente, quando a internet veio para Portugal, no ano 2000 mais ou menos, eu tenho aqui alguma informação até no início, chamava-se as borboletas do SAP, ou borboletas no SAP, aliás, .pt, e foi mais ou menos no ano 2000, quando Portugal iniciou mais ou menos a ter internet, e tenho aqui mais ou menos uma amostra de como era, não sei se alguém se lembra ainda, já foi realmente há bastante tempo, mas isto era mais ou menos o que parecia, agora já não existe este link, logicamente, mas era mais ou menos isto que parecia, e tinha na altura cerca de 90 espécies, era uma coisa assim fabulástica, e 90 espécies, não é? Foi um bom início. Agora, entretanto, ainda tive outra situação, olha, tivemos outra situação, o Lusoborboletas esteve num domínio, daqueles domínios que se compram, mas era caro e ainda durou uns 3 ou 4 anos, mas entretanto começou a ser complexo estar a manter o website e a ter que estar a pagar as despesas e tal, ainda tentei no início juntar o pessoal e tal, e houve malta que participou, mas pronto, depois dissipou-se um bocado, e então arranjei outra alternativa, que foi, neste caso, o Wix. O Wix pode ser free, eu não estou a fazer publicidade, peço desculpa, só estou a dizer como é free, como é grátis, basicamente, eu comecei a criar o site do Lusoborboletas com o Wix. Foi bom para mim, logicamente tem publicidade deles em cima, mas isto não me interessa, não me afeta nada. Pronto, eu a partir daqui, como estava a criar novamente de raiz, o website, decidi então que iria começar a fazer de modo a que fosse fácil ter todas as espécies. Não só ter as que têm fotos, mas também ter as que não têm fotos. Pronto, eu posso dar aqui um exemplo, por exemplo, pronto, agora até é difícil escolher um grupo que não tenha fotos, mas certamente haverá aqui no Geometrias algumas que não têm fotos. Pronto, isto é só para mostrar que o que acontece agora no Lusoborboletas é que temos todas as espécies nomeadas, com fotos e sem fotos no website. Portanto, eu tenho o total de espécies que eu tenho para já, são cerca de 2.725, logicamente, como disse o Eduardo, este número certamente irá chegar facilmente às 2.800, é isso? Portanto, às 2.800, mas eu vou adicionando depois as outras espécies que forem encontrando e descobrindo. Pronto, o que acontece então é que temos as espécies que têm fotos e depois teremos então as que não têm fotos ainda e que eu estou sempre a perguntar ao pessoal quem tiver para colaborar e então pomos aqui sem foto. Pronto, esta é a ideia de criar o website com todas as espécies que existem em Portugal, portanto com as 2.725 estão representadas neste Lusoborboletas. Aqui em cima, como podem ver, portanto, o início será só a página inicial, com um bocadinho de introdução e com algumas fotos, e já temos ali então também a rede de estações, o símbolozinho. Depois temos as diurnas, 137 espécies, mas já há algumas espécies por publicar, portanto, depois serão adicionadas. Aqui estará sempre representado em todos os grupos com as famílias, portanto, para ser mais fácil separar. Eu sei que muitas pessoas não têm esta facilidade de compreender a que famílias é que se calhar a borboleta pertence, pode dificultar um bocadinho, e então o que acontece aqui, por exemplo, eu não sei se tenho isto agora nesta circunstância, mas pronto, ao carregar, clicar na papilionidade, nesta família, aparece então as 4 espécies dadas para Portugal. Logicamente esta última, a Gamelogia, é apenas uma acidental ou até se calhar libertada por alguma festa ou um casamento ou uma coisa qualquer, porque às vezes há pessoas que fazem isso, mas pronto, estas 3 de cima serão então as principais e as restadas em Portugal. Já estou a ver que falta aqui uma coisa, mas pronto, depois eu tento corrigir. Eu tinha criado, que não está aqui por acaso, tenho que ajustar isto, aqui nesta barra de cima também uma procura, está aqui ao lado, pronto, então não está a mostrar, mas está ao lado. Pronto, aqui está uma procura que depois eu hei de pôr a ser visualizável, e se procurar procura, eu vou experimentar só escrever amarela,
e Search, tem que se clicar no Search, não dá para clicar só no Enter, e se clicar no Search, aparecem algumas borboletas, cá está. Pronto. Isto então, o Search foi criado mesmo para facilitar as pessoas que não conseguem separar os grupos, ou as famílias, ou mesmo entre diurnas e noturnas, mas pronto, isso será mais fácil. E então, ao escrever amarela, neste caso, apareceram algumas fotos de espécies que têm então, que são amarelas ou que têm o tom amarelo. Nem todas têm muito amarelo, outras têm só um bocado de amarelo, mas como podem ver, é uma das maneiras de procurar no site as espécies, quando apenas sabem a cor e não sabem sequer o que é. Nem todas as espécies estão formatadas ainda, portanto nem todas ainda têm as cores atribuídas, isto é aos poucos, vou fazendo com os grupos e vou atribuindo as cores. Pronto, portanto isto no caso das diurnas, depois as noturnas então é o grupo maior, aliás não é o grupo maior, é o grupo maior em relação às diurnas. Pronto, aqui podemos ver melhor que é mais fácil. As diurnas então com 138 espécies representadas no site, as noturnas com 990 espécies, distribuídas nestas 19 famílias, e os micros, ou as microborboletas, com 1597 espécies, são realmente imensas, e têm neste momento, como podem ver aqui, 51 famílias. Portanto, a ideia será atribuir a cada uma destas famílias, portanto, a cada uma das espécies, essas cores e essas características. Assim como outras ideias estão a surgir, de, por exemplo, talvez associar os meses de observação e também cada espécie ter os seus meses de observação associados, em que a pessoa pode escrever agosto e aparecerão as espécies todas que estiverem registadas no mês de agosto, por exemplo, e também pode ajudar um bocado a diferenciar. Mas isto são só ideias que estão a surgir aos poucos. Aqui poderemos ver também, então, o número de colaboradores até ao momento tem 66, é possível que até possam ser mais, há pessoas que podem estar a faltar, que me podem ter escapado o nome, mas 66 é um grande número já. Total de fotos, 3.914 fotos, distribuídas pelas 1.807, portanto já ultrapassámos as 1.800 espécies com fotografias, e logicamente mais estarão previstas, se quiserem. Espécies sem fotos, logicamente, já são 918, portanto já é um número inferior, é quase um terço, mais ou menos. Não sei se este número estará bem, sim, está bem. Em relação às diurnas, falta apenas uma espécie, que é o Pyrgos alveus, que eu acho que só foi registrada uma vez em Portugal. Pronto, não sei, não deve ter tirado foto, e então é a única espécie que ainda não consegui arranjar. Noturnas, ou seja, as macro borboletas em falta são apenas agora 73, até há muito pouco tempo faltavam-nos cerca de 100, e por causa também um bocado deste projeto, desta rede de observações, foi-me estimular um bocado para eu tentar descobrir essas espécies em falta. Basicamente o que eu fiz foi, eu contactei com o mundo inteiro, basicamente, ou seja, eu contactei com pessoas que têm espécies e fotos online, no Facebook e não só, e pedi-lhes se eles podiam colaborar no website, e logicamente teria o nome dessas pessoas na fotografia, que é isso, a ideia é essa impressa, e terá também em baixo de cada espécie, vamos por um exemplo, terá também, por exemplo, aqui nesta na Arcon, se a gente clicar, aparecerá a espécimen de Maiorca, quer dizer que a pessoa que fotografou foi o Gary, e ele fotografou esta espécie em Maiorca. Esta espécie, logicamente, é muito rara em Portugal, aparece lá para a zona do Algarve, e é uma pragazita das palmeiras, e pronto, e então terá também essa descrição, portanto terá o sítio, portanto o que quer dizer, eu não tenho aqui esse número, mas se calhar das 1.807 espécies com fotografia, eu diria que se calhar umas 200 talvez, portanto isto será mais ou menos 10%, talvez pelo menos 10% delas poderão ser fotografias de espécimens de Espanha, daqui do Reino Unido, que é onde eu estou neste momento também, da Alemanha, da Dinamarca, e até temos do lado do mundo, temos da Venezuela. Isto são espécies migratórias que podem aparecer do lado de cá também.
e acidentais. Pronto, na colher. Quando posso mostrar um bocadinho mais, então, não sei, para aqueles que não conhecem, penso que a maior parte das pessoas já devem conhecer, os grupos maiores das noturnas, como os geometridais e os noctuidais, eu tentei fazer uma subdivisãozinha maior, portanto aqui não só a família como a subfamília Sterrinidae, por exemplo, neste exemplo, e depois também teremos noutros grupos, como no caso dos noctuidais, porque são 370 espécies representadas, teremos não só as subfamílias, como também teremos algumas tribos, como a Apameini e Chilanini. Portanto, isto basicamente, dentro dos Noctuinae, teremos estas tribos, Apameini e Chilanini, que são 41 espécies mais 66, portanto, estes números querem dizer o número de espécies por tribos, ou se tiver só o número a seguir à subfamília, será o número de espécies por subfamília. Se nós clicarmos no exemplo, aqui não aparecerá a dizer qual é a subfamília que aparece, mas quando clicamos na espécie em si, aparecerá a dizer então que a tribo que pertence é da Apameini, ou Apameini. E isto acontecerá então em todas estas espécies que teremos aqui. Não esquecendo que não só por causa da estrutura do Wix também em si, que teremos um número apenas de 10 linhas, e estas linhas depois obrigam-me a ter este link aqui em baixo, a dizer mais espécies, e ao clicar então aparecerá mais outro grupo de 10 linhas. E entretanto ao clicarmos aparecerá novamente a fotografia. Pronto, penso que até é bastante intuitivo. Nas microborboletas, ou microlepidópteros, como queiram chamar, é a mesma situação, portanto por acaso cabem as famílias todas. Como disse o Eduardo, há espécies de micros que são bastante grandes, são maiores que alguns macros, e pronto, aqui podemos ver alguns exemplos, e também aqui teremos o mais espécies sempre, porque são grupos bastante grandes, com muitas espécies ainda em falta, portanto o grupo dos microborboletas será o grupo realmente onde faltam mais espécies, mas contamos sempre agora com estas estações que possam vir a ajudar. Logicamente a gente está a tentar ir mais para o grupo das macroborboletas, não é? Das noturnas macroheteróceros, mas quem quiser e conseguir tirar fotos com alguma qualidade aos micros poderá sempre fotografar, e a gente ajuda também a identificar não só pelo lusoborboletas, mas logicamente pelo grupo no Facebook. Portanto, o grupo do Facebook basicamente será um bocado um intermédio entre o lusoborboletas e as estações. Portanto, as pessoas tiram fotos, podem pôr no Facebook, no grupo das borboletas, nas borboletas de Portugal, e ao pôr nas borboletas de Portugal, entretanto, nós poderemos ver que espécie é que é, poderemos dizer se temos ou não temos no lusoborboletas, e eu logicamente estou sempre à coca disto e vejo quando há uma espécie que sei que não está no lusoborboletas, peço logo a quem fotografou se pode contribuir. Eu sei que já fiz um pedido há tempo atrás de quem queria colaborar e para dar os nomes e isso tudo. Entretanto, eu adicionei algumas pessoas a uma lista para saber as pessoas que autorizavam que eu pudesse utilizar. Logicamente que já me esqueci e quer dizer, tenho o grupo, mas já são tantas pessoas que é difícil. Portanto, é muito natural que eu possa pedir às pessoas novamente se podem colaborar com as suas fotos, porque já é muita gente a colaborar, o que é bom. Temos mais no lusoborboletas outros links que eu fui adicionando. Temos a madeira que tinha aqui um bocadito já desenvolvido, mas ainda não estava bem estruturado, só tinha diurnas, e as diurnas está mais ou menos estruturado com as espécies que faltam e as espécies que existem. Portanto, neste caso não dividi por famílias, portanto ao clicarmos em diurnas aparece logo as espécies que existem de diurnas, mas tem uma certa sequência, não é? Portanto os lichenidaes, os nymphalidaes e os pieridaes, portanto segue uma certa sequência, e aqui em baixo aparecerá quando se clica na espécie a família a que pertence. Neste caso está um bocadinho mais pormenorizado, tem também a dizer se é nativa, se é da Macronésia, se é endémica, e depois qual é as ilhas em que terão sido observadas até ao momento, Madeira, Porto Santo, e também pode ser selvagens. Pronto.
estamos também a desenvolver então as borboletas noturnas, neste caso temos borboletas noturnas 1 e borboletas noturnas 2, isto apenas para diferenciar, porque as borboletas noturnas 1 inclui todas as famílias, à exceção dos Noctuidae, ou seja, a família Noctuidae, que é uma família muito grande. E pronto, aqui acontece a mesma coisa, ainda não temos fotos logicamente demonstradas, mas já está a estrutura feita, é só ir adicionando. Também terá então qual é a família a que pertence, a ilha que foi observada e então o estado, se é nativo, se é endémico, se é introduzido. Então as noturnas 2 ainda está em construção, será então só os Noctuidae. E então isto será, e depois a estrutura toda, isto dá algum trabalho, porque só eu é que estou um bocado a organizar isto online, mas logicamente isto vai aos poucos, está em construção. Temos também os Açores, que por acaso não temos ninguém ainda nas estações, entretanto contactei com uma pessoa que trabalha com borboletas nos Açores, acho que é o Virgílio, e ele disse que, pronto, que estaria interessado e que poderia colaborar, mas eu dá-me a impressão que ele não deve conseguir colaborar com estações, mas apenas com fotografias e alguma informação, mas já não será mal. Pronto, aqui depois também tentarei fazer a mesma estrutura que estou a fazer na Madeira. Mais pontos adicionados, no site temos a biologia, isto é apenas um bocadinho uma introdução do que é uma borboleta, qual vai ser a diferença entre uma noturna e uma diurna, pequenos tópicos, ciclo de vida, identificação. Eu poderia ter algumas fotos aqui, talvez possa adicionar no futuro, mas para já é só um bocadinho um texto, que foi criado também já naquela altura. Penso que isto até é o texto de 1998, quando eu fiz o guia das borboletas da Serra da Lousã e dos Penedos de Góis, com ilustrações minhas, mas é já bastante antigo, acho que é bastante difícil de arranjar. Algumas pessoas ainda têm, como o Eduardo, mas nem muita gente tem. Os links, então, tem alguns links de que podem seguir, também como o Naturdata, por exemplo, o Naturdata também tem muitas fotos de Portugal. Tivemos algum intercâmbio, tivemos uma altura em que estávamos a colaborar muito com o Naturdata, mas entretanto o Naturdata deixou-se de ouvir falar. Eu logicamente fui continuando a pôr no Lusoborboletas, mas a ideia até era tentar fazer com que o Naturdata pudesse ter links para o Lusoborboletas e pudesse, com que as minhas espécies pudessem estar também no Naturdata. Mas as coisas me parecem um bocado complicadas por lá, penso eu. Temos o Reino Unido, com o Chemoths e algumas para as microborboletas. Temos a Itália, o Lepes.it, portanto isto são tudo sítios onde se podem ir observar espécies que também estão nos borboletas, e se quiserem comparar as espécies, estes links serão o mais utilizado, e mesmo por mim, se calhar por todos nós, aqueles que andam sempre à volta da identificação das espécies, será este Lepiforum. A diferença é que, como tem espécies quase, penso que é de todo o mundo, não acho que não é só da Europa, terá de todo o mundo, não tenho certeza, mas como tem tantas espécies, tipo se calhar se fosse só da Europa mesmo assim ainda são umas 10.000, pode criar alguma confusão com as espécies que não existem em Portugal, mas quem sabe até poderá ser que seja uma espécie nova e que seja nova para Portugal. Nos contactos teremos então, esta foto minha que não era para se ver, teremos então aqui diz que criada há mais de 10 anos, neste caso se calhar já faz 20 anos, mas isto já foi criado naquela altura, e terá então a lista dos colaboradores. Se alguém quiser ver se o seu nome está aqui, se está em falha, podem ver e me dizer que eu depois adiciono. Temos então também já a rede das estações, criadas aqui. Pronto, isto foi uma ideia inicial de colocar também a rede de estações aqui, para as pessoas poderem ler e tirar alguma informação de como colaborar. E também tem, como podem ver aqui depois, não sei se depois vou mostrar isto, terá também aqui o mapa, mas penso que se calhar alguém irá mostrar mais sobre isto, se não depois voltamos cá. Sim, eu depois vou falar, Pedro. Okay, sim. Então pronto, e depois mostramos. E entretanto, esta parte do procurar desapareceu e estes dois é para tirar daqui, portanto não pertencem cá. Será só o procurar, depois tenho que encolher isto um bocado. Pronto, o Lusoborboletas é basicamente isto. Inicialmente era mesmo só para ter as fotos, e é mais ou menos como está, ter as fotos com o nome das espécies por baixo e as famílias, para ir separando as espécies umas das outras e facilitar ao máximo as pessoas poderem. Portanto, de certa maneira um guia online. Em vez de termos um livro em que vamos abrir, temos um website, que toda a gente agora tem telemóvel, não é? Portanto, toda a gente vai ao telemóvel. Assim, também está criado, portanto, o Lusoborboletas também está adaptado para mobile, portanto, para telemóvel. Portanto, cria uma estrutura ligeiramente diferente, mais apertada, mas é fácil e penso que
que o procurar também funciona lá. Portanto, se ligar e procurar, também conseguem procurar as espécies por aqueles, quer dizer, pode ser por nome, podem escrever o nome da espécie, se souberem qual é, mas também pelas cores e outras características que depois eu vou dizendo quais é que serão. Pronto, e penso que é isso. Não teremos muito mais a adicionar. É ir tirando fotografias agora e depois a gente vai adicionando a vossa colaboração. E obrigado a todos por colaborarem. Ok, Pedro, obrigado pela excelente apresentação. Acho que é um projeto muito interessante pela natureza simbiótica também, em que as pessoas utilizam para identificar e depois podem colaborar com fotos que tiraram de outras espécies, e acho que funciona e casa muito bem estes dois conceitos. Entretanto, eu queria só relembrar, se alguém tiver alguma pergunta dirigida a algum orador em particular, ao Eduardo ou ao Pedro, podem deixar no chat, no lado direito, e depois no final do webinar vamos tentar responder às perguntas que tiverem, ok? Eu agora vou então passar à próxima apresentação, que é a minha, sobre o projeto Rede de Estações de Borboletas Noturnas, exatamente o que é, para que é que serve e o que é que vai produzir.